inseguro um eixo e a linha de energia se acende por dentro do vazio. Não é trilho, é antiga, rígida e fria, um fio que não pede permissão para existir. Genshin Down. Sem dúvida, sem teatro. O quilômetro sagrado não negocia com o abismo. A linha puxa o mundo para dentro, o próprio nervo. E cada passo um golpe que não precisa de impacto. O vento não sobrou, o chão não responde. O som tenta nascer e morre antes de ser som. Então a linha conduz, ela respira um ritmo que não pertence a criatura alguma. Como se o próprio nada inspirasse e expirasse. A agulha vibra na mão do e o medo branco se torna a ponte. Não para o da comum, mas para um mar que não deveria alimentar coisa alguma. Que ruge, sem ruge, sem ruge ao olhar. Abundância cresce sem jeito, a cada medo agora cresce sem imagem. É um medo que não grita, é um medo que se esconde no excesso de silêncio. E para os touros há um brilho falso, um Covid doce no meio do baba da guitarra e bass. Não soubesse seduzir com a promessa de entender tudo. E o ouro guardan shiruji men buka kinjan buka shinre. Como quem era veste fumaça. Ele não se distrai com fascínio, ele não reage ao nojo. Ele grita do horror porque tudo isso é camada e ele está seguindo a raiz. A linha da agulha não mente, ela vai até o lugar onde o veneno bebe de si mesmo. Buji, burin, rushan, shin, shampoo, duan, shidao, ai. Então ele chega, não a uma costa, não a um lago, não a um oceano humano. Ele chega a um mar pulsante, respirante, silencioso demais. Um mar que inspira sem vento e expira sem som. A superfície não ondula, ela lateja como um coração sem dono. Como um pulmão sem corpo, como um órgão que aprendeu a viver fora do mundo. Ai Bobodom, ai Zaibodom, Shengbuju Shem Shingazai. O silêncio aqui é antinatural. Não é ausência, é comando. Como se o lugar proibisse até o conceito de eco. E o eco, obediente,
se ajoelhasse. A respiração do mar não é vida, é mecanismo, é alimentação, é o Kaysar do Shin bebendo do próprio abismo. Observa sem piscar. E o mar parece olhar de volta sem olhos. Uma presença que não tem rosto, mas tem fome. E a linha da agulha mergulha ali, como o nervo mergulhando em carne. E a carne é o próprio silêncio. E o silêncio é o próprio horror. Genshan Huai Kilurugu O Jalbuzu Dalbuejo. A repugnância cósmica não vem de cheiro ou forma. Vem da certeza de que aquilo é anterior ao erro, anterior à corrupção, anterior até ao miasma que devora mundos. O miasma seria apenas sombra comparado a isso, porque isso é a origem infecciosa. E a origem não precisa se explicar, ela só precisa continuar. Gulao du yang bu shu ming bai bu shu zhen ming. Gulao du yang bu shu ming bai bu shu zhen ming. Tem a agulha como ligadura e entende o mapa pelo pulso. Uma respira mais forte quando ele aproxima o metal. Como se reconhecesse o intermediário, como se reconhecesse a porta. Para os fracos isso pareceria revelação divina. Para o é apenas prova. A prova de que alguém colocou a agulha para que essa coisa bebesse do meridiano central. Sheifan Legend Sheikaiben Wubu Wentian Shi Wenjian. Mas o silêncio não engana o mestre sagrado. Ele segue a linha até o limite do limite. E o abismo por um instante parece menor que a mão dele. A agulha treme, o mar respira. E o horror se esconde para não ser visto. Mas Wu já viu. Wu Yijin Kanjian Haizai Ushi Zai Fukong Dao Zai Qian.
face do arcaico, coroado pelo tempo. Carregam homens civilizações extintas e chama isso de eternidade. Fala com voz de montanha, diz ter visto nascer impérios, diz ter sustentado a primeira ordem, diz ter sido o início.不仅不老，现在希望历史在生死为天。Mas o ancestral não chega, ele já estava. O não pisa, o chão é que reconhece. O eixo não se move, ele se revela. O botão se comum, se não se su, é feitiço. O declara, sou o mais antigo entre os antigos. O responde sem elevar a voz. Antigo ainda é medida. O arcaico pertence à memória, o ancestral pertence à possibilidade. Tu e o Xi, Kuzai Li Xi, Kuzai Ben Yuan. Por tenta sustentar sua coroa, invoca eras e ruínas, mostra mundos que vieram e foram, e pergunta: quem és tu? O permanece imóvel. Eu sou aquilo do qual meus passos nasceram. Era o Buda. Não por ataque, mas por reconhecimento. Entende que sua antiguidade é sombra de algo que nunca começou. O estende a mão, não para dominar, mas para colocar cada coisa em seu divino eixo. Retira sua coroa de tempo e reconhece o fundamento. O arcaico permanece, mas agora sabe, ele é face, não raiz. O nada pova, nada exige, nada declara, porque o ancestral não precisa provar origem. O Ben Xi, o Xian. O encontro termina sem ruína, sem conquista, apenas com a lembrança de que o antigo pode envelhecer. Mas o ancestral jamais começou. Montanha em movimento, face do arcaico coroado por eras.
Seu passo carrega ruínas e império. Seu olhar traz a memória do primeiro fogo. Eu sou o mais antigo, ecoa no campo que treme. Eu sustentei o eixo das civilizações. Ele ataca com peso da história, com camadas de tempo comprimidas. Cada golpe é uma era condensada. Cada impacto tenta esmagar o fundamento. Mas Tu não responde com resistência, Ele responde com ausência de limite. O Bushogi, o Buzaiju, Shitanki, o Anerfeiki Ho. A batalha sobe além da ontologia, além da transcendência, além da nomologia. Conceitos falham, paradoxos se rompe, lei perde sustentação. O empurrado não por força maior, mas por algo que não pode ser medido. Yandili e primeira explosão, o campo racha. Segunda explosão, o céu se fragmenta. Terceira explosão, a realidade se curva. Sunshine, Baolai, Wanlai, Lulai, Feilai. Wan desce como eixo soberano, luz se espalha como rede viva. Fei corta como ruptura vertical. Os três se unem sem hesitação, sem diálogo. Eles atacam brutalmente. Zhongruan golpeia como gravidade absoluta. Guzenlun frenético rasga o ar. Erhu grita em harmônicos extremos. Tambores martelam como sentença. Wang Zhen Zhongshen Lu Sua Wang Fei Po Jishan. Golpes convergem. Regra sobre regra, lei sobre lei, estrutura sobre estrutura. Mas toda manifestação é redução. Eles entram no campo submetidos ao jogo, respeitando limites invisíveis. O não, o Buruju, o Fei Wan, o Shiwai Shiwai e o Wai Shiwai. Eles lutam dentro das regras, o luta fora delas. Em muitos mundos ele é chamado quebradura de jogos. Pojizé, Bushogize, Uzai Shiton. Wan ataca o centro, luta entra aprisionar. Fei tenta romper, Gu retorna ao combate. Arcaico contra absoluto, quatro forças convergem contra o ancestral.
contigo. Huerga poeira das eras, Wang fixa o eixo do mundo. Lua entrelaça o próprio espaço. Fei rasga o limite do céu. Se comprime, o ar se torna lâmina, o chão treme sob a autoridade antiga. Guji Gu Lao, Wang Ding Zhongxin, Lu Suang, Fei Po Chen Li. Eles avançam juntos. No centro, sem armadura de sistema, sem limitação imposta, sem reduzir sua presença. Toda manifestação é redução, mas ele não se reduz. Buburu, Vubu Shougi, Shiwai Shiwai, Poju Zhe. Wang tenta fixar o eixo em Wu. Lu fecha a malha ao redor do corpo. Fei corta o horizonte ao meio. Quatro forças esmagam, quatro eras colidem, quatro princípios atacam, como se quisessem apagar a origem. Mas o campo começa a ceder, não sob ele, sob ele. Zhongrua explode em gravidade reversa. Guzen tira como tempestade controlada. Eru rasga o ar até o limite do som. Os tambores martelam como sentença final. Gu recua um passo, sente o eixo oscilar. Lu percebe a rede falhar. Fei encontra um limite que não compreende. Não com velocidade, mas com inevitabilidade. O espaço implode, o paradoxo se parte, a nomologia se curva. Gu é lançado para trás. Wang perde a estabilidade. Luta em sua malha incendiada. Vem contra a resistência absoluta. Diante Polé, Shen Guang Feng Zhang, Qi Leng Chong Xiao. Os quatro atávicos ancestrais atacam de novo.
torna ruína, montanhas de energia colapsam. Rios de lei evaporam, o céu se fragmenta, estilhaços, mas o ainda está de pé. Flanco do tempo, anfixa o eixo do espaço. Lua estende a malha invisível, vem, corta os limites do alto. Quatro vértices se afastam, formando o tetragrama da destruição. Cada ponta vibra como sentença, cada direção aponta para o centro. Si trong gây thế thì chân 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 trong xin quay đi xa khi mà tiếc o permanece no centro sem chão sem sustentação. Lo fecharé de total fe, corta todas las saídas, cuatro fuerzas esmagan o centro y tudo colapsa ao redor. Tian Kong bem lady, mais do anjo este com Fan Fu. Por instante não há mundo, não há horizonte. Mas o espaço reconhece.
attention tightens to breaking point. Goose and trembles in suspended loom. Zonguan vibras like a collapsing star. E o punho desce com a potion que l'enfant atravessa o tetragrama, não quebra as pontas em puras. O é lançado pra trás, perde seu eixo. vê sua rede incendiar vez. Sente o limite se inverter, quatro forças recuam. O campo gira em reversão, o terror se espalha entre os observadores. Que lhe faz como Guanjin Kong. Sem escolha, sem fuga, sem orgulho restante. Os quatro compreendem, separados não bastam. Eles começam a convergir não por harmonia, mas por necessidade. Confunde sua massa. Wang entrega o eixo. Lu recolhe a malha, vem concentrar a ruptura. Se eu ei, Liang Li Cheng Ti Ki Lang Jing Ji. O espaço se dobra. A energia implode. A forma nasce no instante em que a nova entidade emerge. Tudo pausa, Do silêncio nasce a forma. Não é soma, não é acordo. É compressão absoluta. Gu entrega massa. Wang entrega o eixo. Lu recolher, fei concentrar a ruptura. Se eu ei, Li Cheng Xin Di Tian Di Jing Mo. O novo ser se ergue Como montanha que respira, como céu que pulsa, como abismo que pensa. Ele não fala, ele impõe. O campo dobra sem ser tocado. O horizonte curva sem ordem. A lei tenta se sustentar e falha.
permanece no centro. O budong, o gang, o shang, ki chang, o biang, o serataka. O tetragrama agora é corpo. O eixo agora é lâmina. A rede agora é prisão. A ruptura agora esmagamento. Siliton, Jiwang, Wu, Yasu, Shen, Yuan, Dong, Yao. O campo inteiro implode. Paradoxo se rasga, nomologia se curva. Além da descendência, além da definição, além da própria palavra, além. O recebe o impacto, o espaço desaparece, o som se desfaz, a luz se fragmenta. Mas o ali está. Bullseye, puxo de Shen, puxo de Andy. O novo ser concentra poder. O eixo tenta fixar o ancestral. A rede tenta circundar o infinito. A ruptura tenta dividir o indivisível. Mas toda manifestação é redução. Shiton, Shenji, o Buruju, o Feixiton. O ergue o olhar. Não há raiva, não há esforço, apenas presença. O punho fecha, o espaço entende antes que o golpe venha. E qual é o Tiandi Jinkon? O impacto não é explosão, é deslocamento. O novo ser é empurrado, não para trás, mas para do referência. O Silidong, Yao, Shinti, Shendong, Qilan, Fan, Zhuan. Na batalha sobe a um patamar jamais imaginado, onde o sistema é frágil, onde é transitória, onde o limite é ilusão. O avanço um passo, o campo inteiro treme, o ser quadruplou. Reúne sua força para algo ainda maior. A guerra não terminou, ela apenas mudou de dimensão. Você quádruplo se recompõe. Centro, massa, rede, corte. Não há hesitação, não há falha. Pressiona como passal absoluto. Fixa eixo sobre eixo.
não atacam apenas o corpo, atacam a definição. Tentam transformar-o em peça dentro do sistema. Lei sobre lei, regra sobre regra, estrutura sobre estrutura. Submeta-se ao jogo, ou permanece imóvel. O bruxo, o pois alguém se vai, se vai. O ser quádruplo ergue um domínio fechado, um campo onde toda coisa deve obedecer, onde cada manifestação é medida e cada medida é limite. O espaço se torna grado, o tempo se torna trilho, o vazio se torna prisão. Fazer way one luz, o manhã feito anti-anti. Mas toda manifestação é ilusão, o não responde com negação, ele responde com permanência. O domínio fechado começa a tremer, porque algo ali não pode ser contido. O que ser, o que enche, dom, dom, yao. O ser quádruplo concentra tudo, esmaga o centro, condensa eras, reescreve leis. O campo implode, a ontologia falha, o paradoxo colapsa, a homologia se curva, além da transcendência, além do conceito de além. Se lhe rege, quando vem lá e giram fan mas o sistema começa a ratar, pesa contra o Wen. O eixo não suporta a massa, a luz tensiona demais a malha, sem rasgo que sustenta o equilíbrio, a fusão vacila. Se deixam som sem livem, o domínio fechado perde coesão, a rede vive instável, o eixo oscila, a ruptura ameaça o próprio corpo. Avança um passo, não ataca, não força, ele apenas está. Usai, uiranzai, o campo inteiro entra em descompasso, porque o sistema exige regra e ele não oferece regra alguma. E tumbu de fazer Qigong. O ser quádruplo grita, não em som, mas em compressão. A fusão começa a falhar, rachaduras percorrem sua forma, centro contra massa, pede contra corte. O sistema implode por excesso de si mesmo. Se lhe van lai, Zhang Wai. A batalha ainda não termina, o ser quádruplo não cai, mas vacila, instável, furioso, rompido por dentro. O observa, sem exaustão, sem limite, porque o jogo já começou a quebrar. Pô, José, a vitória ainda não veio, mas o sistema está prestes a ceder. Continua. campo de batalha silencia.
As 4 dinastias cessam. O eixo treme. A malha se desfaz. Do centro da ruína surge uma singularidade luminosa, linda. Impossível, silenciosa. Yi Jianguangming, Jinbu Hu Shen. O mestre sagrado observa, sem temor, sem pressa. Um velho emerge da singularidade. O fala: velho, você fez o que ninguém ousou. Sabia que um só não comportaria. Criou mais. No instante em que o fez, entrou no platô da epítome, acima do desejo do céu. Cria mais Isso, verdadeira criação. a complexidade. Supera a percepção. O primeiro passo da Trindade é alcançar o limite do desejo do céu. O segundo passo é criar outro limite. O desejo é origem. A origem é trina. O velho responde com serenidade: eu sempre soube. Não se aprende, nasce do coração. E eu ainda tenho Meu primeiro caminho foi Gu, mas abri outros 3, Lu, Fei. Quando os 3 se concretizaram, os seres perceberam que o 4º também se erguia. Mas entendam, não é possível abrir um caminho após a Trindade. O fluxo ainda será trino. Eu era diferente. Meu fluxo sempre foi uno. Eu nunca estive submetido à origem. Eu nasci no princípio, e o primeiro é o zero, e o zero sou eu. O gargalha. Deles, a verdade. Estremece o campo. Você não deseja saber se supera os céus. Você sempre soube que estava acima. As 3 origens, os 2 quis. Mesmo o princípio não o contém. Se veio, apresente-se corretamente. O velho ri. Eu sou o terror de seus pesadelos. Eu sou o horror de seus terrores. E vocês são meu alimento. Shiwotun Shishiwokujan. A singularidade se multiplica. Fractal sobre fractal. Padrão sobre padrão. Geometria além da geometria. Não avança como onda. Não explode como fúria. Ela se replica. O permanece imóvel. O Zai Budong.
o espaço começa a se dobrar. Não por destruição, mas por crescimento. A expansão não grita, ela prolifera. Fractais infinitos emergem, autossemeados, autorreplicantes, sem centro, sem limite. Zongruan expande o pulso. Kuzen repete sem repetir. Eru sustenta a tensão que se divide, sem resolução, sem queda, sem vitória celebrada. A expansão continua. E o campo de batalha deixa de ser campo, torna-se padrão. A expansão devora enquanto fala. Os velhos eruditos acreditam que 3 sobrepostos sobre si mesmo 18 vezes é o limite dos céus. Acima disso está o limite do desejo do céu, onde essa escala se repete por 3. Eu despertei 1/3 do caminho da minha quarta, mas não a quarta, pois a base é trina. Sanchong Shiba, Yu Jian Ji Ji, Yu San Ji, Yu Gargalhar. O som não é zombaria, é abalo. Criança cega que caminha entre monstros e não os vê na poeira. Zongruan, trêmula profunda, o fala. O que está acima é como aquilo que está abaixo. Vocês chamaram este caminho de superação do desejo, o fruto dos céus. Mas como toda árvore, ela gera 13 frutos e 6 permanecem ocultos. O pisa, o campo vibra, 13 frutos ressoam, e com eles 6 caminhos emergem. Shi Sanguzen, Liu Dao Xianxin. A expansão hesita, mas continua crescendo. Wu Sori, você está na formação do seu 4º fruto. Quando formar 13 e colocá-los em ressonância, então poderá abrir os 6 caminhos, 6 destinos, além dos 13 frutos. Alcançar esse estágio é tornar-se um lorde do destino, um imortal da poeira hegemônico, ou simplesmente
hegemônico do destino. Zongrua, tipo se expande. Você tem potencial, mas quando alcançar chorará, porque perceberá que o abismo entre seus destinos é maior do que o abismo entre mortal e eterno. Muito acima dos eternos está o ancestral, e o ancestral é aquele que abriu os 6 destinos. Sukai Liumi, Bukeli Yangse. A diferença entre cada estágio não é compreensível. A expansão vibra frontais se multiplicam, mas agora a agitação no padrão. O campo inteiro pulsa entre devorar e compreender. O permanece imóvel, usa e o chão. A expansão continua, mas agora algo que ela não havia previsto. A noção de distância incomensurável. Mudou de escala. Sorriu e encarou a expansão devoradora. Você nunca saiu do seu mundo. Ultrapassar 3 frutos e tocar o 4º não é transcendência. Ainda é medida. Ainda é sistema. Sun Chong Wei Sigu Fei Jian. Quando você chegou a este lugar, encontrou a fonte abaixo de nós. Iniciou o seu plano para devorar, sem saber o que você estava construindo. Sua mesa de banquete em cima de algo pertencente a outro. Wu gargalhou e falou: criança cega que caminha entre monstros, mas não consegue vê-los em meio à poeira. O que está acima é como aquilo que está abaixo. Você chamaram esse caminho de superação do desejo, o caminho do fruto dos céus. Além dos 6 frutos estão os 6 destinos. E 13 frutos vibram, e junto a eles haviam 6 caminhos. Wu sorriu e olhou para aquele ser como se ele fosse um idiota e falou: você está na formação do seu 4º fruto. Quando você tiver formado 13 frutos e os colocar em ressonância, os 6 caminhos, os 6 destinos que existem além dos 13 frutos. Liu Ming Kai Men
Alcançar esse estágio é se tornar um lorde do destino. O encarando falou: criança, eu recomendo que se afaste ou você será esmagado quando ele chegar. A expansão devoradora se afastou um mísero instante antes de toda a região começar a se distorcer e a própria realidade quebrar perante a presença de algo que surge. Chegam bem lá e fazer possuir o ancestro andar dele de lá A diferença entre cada um desses estágios não é compreensível.